Só ensaiou uma vez comigo, irmãos. Bênção, né? Fico imaginando assim, como é que deve ser nesse coral de Deus, né? Como é que deve ser na casa do Senhor? Como é que Deus faz? Como é que Deus dá dom, capacitação para a glória do nome dEle? E em tudo isso a igreja vem sendo edificada. Irmãos, pela manhã eu fiz uma abordagem, falando então num tema muito interessante da vida de Moisés, de promessas. À noite eu queria fazer, usando os mesmos textos praticamente, e a gente só vai mudar um texto ali, mas tem a conexão correta com o que nós abordamos pela manhã, e falar do risco das promessas não se cumprirem. Por quê? Para você que está chegando agora, não estava conosco, talvez no culto da manhã, ou estava ouvindo o sermão agora aí na sua casa, onde você estiver. A gente estava falando da ênfase que a gente dá em estar tão perto e ver a coisa escorregar das mãos. Contemplar, mas não se apoderar. Eu queria agora à noite falar um pouquinho, fazer uma abordagem da questão da nossa ênfase toda está na fidelidade de Deus em cumprir as promessas. A gente enfatiza muito que Deus é fiel, nós sabemos disso. A gente fala muito até assim, né? Porque se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Mas a gente está como que automatizando as promessas, como se só dependesse do plano, do querer e da vontade de Deus. Esquecidos ficamos daquilo que nos compete fazer para atrair. A gente gosta de declarar a palavra dizendo: as promessas do Senhor, elas duram para sempre. As misericórdias se renovam a cada manhã, e renovam-se mesmo. Mas renovam-se sobre aqueles que estão atraindo bondade e misericórdia. Agora, qual é a imantação, qual é o efeito atrativo? Qual é o posicionamento que vai atrair as promessas? Ou o que está impedindo que isso seja atraído? Hoje as pessoas estão enfatizando muito: Deus é fiel, aquela coisa, vai dar tudo certo porque Deus é fiel. Sim, não está em questionamento a fidelidade de Deus, está em questionamento a minha e a sua posição diante da fidelidade de Deus. O que nós estamos fazendo com a fidelidade de Deus, o que nós estamos fazendo das promessas de Deus, o que nós estamos fazendo quando Deus fala: ó, não pasme nem te espantes, eu sou contigo, a tua família é bendita. Você está agindo para abençoar ou para amaldiçoar? O seu posicionamento é um posicionamento que atrai as promessas ou que repulsam as promessas de Deus? Porque o texto que lemos pela manhã, alguns podem dizer assim, né? Ah, pastor, mas Deus foi muito cruel com Moisés. Tadinho. Bem que ele podia ter entrado na terra. Deus não podia ter quebrado o galho de Moisés? Sim ou não? Sim, não. É isso que eu quero discutir com os irmãos nessa noite. Para tanto, abra a palavra de Deus, Números 20, 12. Vamos ver também lá no capítulo 27, versos 12 a 14. É apenas para despertar em você aquela coisa, aquele sentimentalismo que a gente tem, né? De falar assim: ah, sempre tem um jeitinho. No final a gente está levando a vida como um filme de novela. No final vai dar tudo certo. Será? Será mesmo? O risco das promessas de Deus não se cumprirem. Números 20, 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Agora, capítulo 27, versos 12 a 14. Deus disse a Moisés, depois disso disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra
que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Vamos orar? Senhor, esta tua palavra, ela tem um propósito. O Senhor pela manhã salvou, curou, libertou. A tua palavra tem esse poder. Não é a igreja, não é o pastor, mas a tua palavra que é viva e que é eficaz. E confiados nessa palavra, faz maravilhas como o Senhor fez pela manhã na sua igreja, em nome de Jesus. Amém. O dado acontecimento em Meribá, nas águas, num período de contenda, em que há um entrever, o povo sempre reclamando, o povo sempre falando da água, da água. Da primeira vez Moisés tinha ferido a rocha, da segunda Deus falou, não é para ferir, é para falar, mas ele vai lá e fere. E às vezes a gente olhando a Bíblia assim, aparentemente nós não percebemos a gravidade do ato de Moisés, de um homem preparado praticamente 80 anos de sua vida, para quando chegar nesse momento ele agir tão somente em concordância com o querer, com a vontade de Deus. Nós não percebemos, meus irmãos, às vezes circunstâncias tão amargas, os desertos da vida, as adversidades que a vida está impondo a cada um de nós, os problemas que estamos enfrentando, cursos que estamos fazendo, há um preparo para cumprir um grande propósito do Senhor. E a gente acha às vezes que isso é algo aleatório, é algo do acaso. Para aqueles que têm a vida governada pelo Senhor, não existe acaso. Tudo está cooperando. Amém, irmãos? Amém, igreja? Tem gente que está dando um amém assim, com uma tristeza assim, tipo assim, eu não queria concordar não, mas eu tenho, né, pastor, amém. Aquele amém assim, sabe, eu tenho que concordar. Porque se nós perdermos a visão do que o Senhor está fazendo com a sua igreja, que há promessas a se cumprirem, irmãos, a gente começa a naufragar. Eu me lembro muito bem do meu chamado ministerial. E eu, depois de muita resistência, quando o Senhor me chamou, eu falei, Deus, eu não sirvo para isso. Eu vou te apresentar uma lista que eu tenho lá na minha igreja de homens santificados, mas muito melhores do que eu. Aí Deus, não, mas é você. Irmãos, eu convictamente eu queria fazer uma afirmação aqui nessa noite. Eu estou cada dia mais convicto de que Deus me chamou mais pelos meus defeitos do que pelas minhas virtudes. E como Deus tem trabalhado nisso. Porque eu quis assim, em determinado momento, falar para Deus que eu não tinha condições. E eu pedi a Deus, antes de aceitar o ministério, eu falei assim com Deus, Deus, eu vou te pedir uma coisa. Sabe aquele dia, pastor Demetrios, que você está ruim, que você tem que pregar, mas que você não tem a menor condição, que você só precisa ouvir? Quem é pastor sabe disso. Eu falei assim, Deus, nesse dia que não me falte a tua palavra, tu vai fazer essa aliança comigo, Pai? Sabe o que Deus me respondeu, igreja? O meu espírito te ajudará nas tuas fraquezas. Eu pedi só no momento que eu tivesse ruim, tivesse que vir a um púlpito proclamar a palavra. Deus foi muito além. Falou, não, eu vou te ajudar em todas as tuas fraquezas. Não vai ser só nesse momento, não. Aí eu falei assim, Deus, mas tem um negócio. Eu queria ser assim, o irmão Ricardo estava falando assim de manhã, pastor Anderson, eu te vejo assim com as crianças, eu fico te imaginando avô. Quem me conhece sabe como eu gosto de criança, irmãos. Eu gosto, eu vou para o chão, brinco, eu rolo, enfim.
E aí eu falei assim, Deus, tem uma descendência que está para vindo aí, e me ajuda a te representar bem, a ser um bom pai, porque quer me gerar uma tristeza profunda é eu ver um filho desviado dos caminhos do Senhor. Sabe o que Deus me prometeu? Todos teus filhos serão meus discípulos e a paz deles será abundante. Eu falei, chega Deus, eu não tenho mais nada que falar não. Eu não tenho mais nada que falar. Agora é fechar a empresa que tem lá fora, é mergulhar, é trabalhar e ganhar vidas para o Senhor. É mudar o rumo, é mudar a direção, é olhar para frente e nunca mais olhar para trás. E eu fico me perguntando todos os dias até que ponto eu estou atraindo as promessas de Deus. Até que ponto a vida, o comportamento do Anderson Maciel é uma vida que está cada vez mais falando, venham promessas, cumpram-se promessas, tudo que o Senhor falou. E em alguns momentos eu ouso orar e falar assim com Deus, Deus, lembra-te daquelas promessas que o Senhor me fez. Você sabe promessas que Deus tem feito na sua vida? Você tem convicção de que o Senhor fala com você? Você tem plena certeza de algo que Deus prometeu? Que a gente quer botar na conta de Deus coisas que não vêm de Deus, quer atribuir a Ele coisas que não tem nada a ver com Ele. Mas é preciso nessa noite você perceber o risco que tem, porque, meus irmãos, Deus tem plano, Deus tem promessas, a nossa vida está em curso, a cada dia Deus está amadurecendo tudo para que isso possa suceder, se concretizar, assim como foi na vida de Moisés. Você acha que a morte daquele egípcio não tinha um plano? Ele foge para viver 40 anos no deserto. Que coincidência, né, irmãos? Para depois ficar 40 anos conduzindo o povo num deserto. Tudo com um propósito. A arca que ele entra de betume, você vai ver a história daquele rio, meus irmãos, aquilo é um milagre. Aquilo é uma coisa de doido. Você para pensar. A mãe dele ser paga para amamentar ele depois de estar na beira de perder um filho. Mas Deus é tremendo. Como é que Deus faz tudo com propósito? Mas pela manhã nós dizíamos então, o que será que fez com que Moisés não entrasse na terra? E eu acho às vezes assim, você lê cruamente a palavra, você pensa assim, gente, mas que coisa mais difícil. Deus fala assim, olha, observa, chega aqui, dá uma olhadinha. Aí você pode dizer assim, cruel, não é? É tipo assim, ó, vê, mas eu não vou te dar não. Você acha que Moisés, em algum momento da vida, ele não deve ter pensado assim, meu Deus, será que essa terra existe mesmo? Será que esse troço é para valer? Será que o negócio é de verdade? Será que isso vai acontecer? Porque promessas são assim, irmãos, tem momentos da nossa vida que a gente olha, parece que está tão distante, parece que é tão impossível, parece que é tão surreal, que a gente chega a pensar assim, será que isso é possível? Será que isso existe? Será que isso de fato sucederá? Será que meus olhos vão ver isso? Moisés viu, mas ficou fora, e nós vimos pela manhã, por uma má representação de Deus. Representou mal, representou um Deus irado, repeliu promessa. A Bíblia fala, irmãos, que nós somos embaixadores de Cristo. Você está representando uma pátria, e a nossa pátria não é dessa terra, não. O teu carimbo é um passaporte celestial. Os valores que você tem é do reino de Deus, o reino está entre nós. Não há como viver da mesma forma, não há como absorver os mesmos valores, não há como ter o mesmo linguajar, não há como ter o mesmo traje, não há como você viver representando um reino se você não tem nenhum sotaque do reino.
Esses dias eu viajei com a minha santa, aí nós fomos assim num país aqui, bem pertinho aqui, né? A gente sempre gosta de viajar ali para Paris. Paraguai. Chega lá, eles falam assim, você é carioca, né? Com esse sotaque. Você é carioca, né? Com esse jeito de falar. Irmãos, o sotaque denuncia. As pessoas, quando estão ao teu redor, conseguem perceber o sotaque celestial da sua fala. Consegue olhar e falar assim, ó, pelo jeito que você fala, é Deus. Você é embaixador de Deus, você representa o reino dele. Eu entrei numa loja lá para comprar um negócio lá, falei assim, Márcia, eu entrei numa loja ali, não era para comprar nada não. Peguei a menina lá, orei com ela, começou a chorar, daqui a pouco veio a gerente, daqui a pouco veio o dono, daqui a pouco eu fui ver, eu estava com um monte de pastores, foi uma reunião celestial. Eu falei assim, agora eu vou te levar lá que você já vai sair com a agenda para pregar lá. Sabe por quê? Quando se encontra o povo, quando o sotaque é reconhecido, quando a identidade é mostrada, há um mover do Espírito Santo, há uma ligação espiritual, há uma sintonia fina. E era isso que estava faltando na vida de Moisés. Ele por ira, porque estava com raiva. A gente já viu o texto. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá. Por causa deles, Moisés foi castigado, rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Vimos isso pela manhã, Salmo 106, versos 32 e 33, e esse sem refletir é aquela palavra dura, com raiva. O original hebraico quer dizer exatamente isso. Um Moisés que era manso, um Moisés que deveria representar bem a Deus. Em determinado momento ele faz uma péssima representação. Não conseguiu atrair a promessa do Senhor. E a Bíblia vem dizendo, o próprio Deus falando, você, Moisés, prevaricou. Prevaricou, é isso. Deuteronômio 32, de 49 a 51. Contra mim você prevaricou no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. E o prevaricar, a palavra hebraica aqui, quer dizer mal. Sabe o que é traduzindo para a gente, sabe o que quer dizer? Agir de maneira sorrateira, velada, traiçoeira, é transgredir com falsidade. E o prevaricar, a gente olhando então para o próprio contexto teológico, a língua portuguesa ela vai relacionar isso como o ato de desrespeitar ou não cumprir uma ordem que deveria ser um dever, e faz isso por má fé. Ou seja, os interesses pessoais, eles prevalecem quanto o interesse maior, que era o Senhor. E quando a gente vai olhar então para o próprio texto, essa questão do próprio prevaricar, ele tem a ver também com traição. Sabe o que Moisés fez? Traiu, agiu sorrateiramente, tentou dar um golpe, tentou ficar bem, tirar a culpa dele, e não representou bem ao Senhor. E em meio a tudo isso, ele foi impedido sim de entrar. Ele foi impedido de entrar porque ele conhecia a glória de Deus, a Shekinah de Deus, um dos poucos homens do Antigo Testamento em que a glória tinha sido revelada. Mostra-me a tua glória, capítulo 33. Um outro grande homem no Antigo Testamento também é feito uma teofania, uma revelação da glória, Elias. Esse não experimentou a morte. Esses homens que Deus dá uma capacitação, uma revelação diferente, eles tinham o dever de representar muito ao Senhor, e não fizeram isso. O mesmo Moisés não enxerga então os seus próprios erros, e está aí um segundo princípio, eu só citei de manhã, como a gente está repelindo a glória do Senhor.
Moisés culpa os outros pelo fracasso. Fala, por causa de vocês. Olha lá. Deuteronômio 3, 26. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim. Moisés falando, por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse, basta, não me fales mais nisso. A todo momento Moisés falava, a culpa é do povo, porque o povo. Irmãos, na nossa vida a gente sempre vai experimentar momentos de fracassos, momentos difíceis. Você já parou para pensar num grande plano seu que fora frustrado? E hoje talvez você esteja me ouvindo e dizendo assim, eu podia hoje estar no podcast, nas paradas de sucesso, com tantas mil visualizações, e não estou porque aquele tal de Anderson Maciel nem me ajudou, hein? Camarada ruim, conhece todo mundo lá, tem um conhecimento, não moveu uma palha. Ah, se meus pais tivessem investido, hoje eu seria PhD, formado tal, e a minha vida até hoje não vai para frente, porque lá atrás, lá naquele momento, fez tudo pelo meu irmão, mas não me ajudou em nada. Ah, porque se fulano olhasse para mim, mas a oportunidade que ele deu a ciclano, a mim não foi estendida, porque se eu pego essa oportunidade, irmãos, minha vida ia decolar. Eu estaria, conforme diz um grande jogador de futebol, em outro patamar. Outro nível. Nós temos o hábito de sempre olhar para os nossos fracassos e achar um culpado. E preferencialmente que não sejamos nós. Há uma culpa para os nossos fracassos que não é nossa. Deuteronômio 3:23 também naquela ocasião, supliquei ao Senhor, Moisés suplicou, o Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a força da tua mão. Existe algum Deus no céu, na terra, capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como a que tu realizas? Moisés pergunta, por favor, uma súplica, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa do Líbano. Ele pediu isso, e ele conseguiu. Ele viu, mas não entrou. Ele viu, ele suplicou, ele teve a petição respondida. No momento em que ele ora, o Senhor responde. Mas o plano de Deus não era ele olhar, a ele entrar, a conduzir, era estar lá dentro. A promessa de Deus era muito maior. E às vezes, irmãos, a gente está orando, pedindo, insistindo com o Senhor. Coisas tão pequenas, quando eu comecei a falar da minha vida, e o Senhor tem promessas muito maiores. Os planos de Deus são maiores. Isaías 55, 8, 9. Planos e pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos planos, os nossos caminhos, os nossos pensamentos. A gente está assim, Marco Miranda, ó, Deus, me deixa ver aqui, sabe? E Deus está assim, não, Marco, o negócio é muito mais profundo, o negócio é muito além. Moisés suplica, insiste, Deus atende, mas a promessa de Deus não se cumpre. A súplica de Moisés é respondida. Moisés vê a glória, clama pelo povo, se coloca numa condição, mas não enxerga seus próprios erros. Não enxerga o seu fracasso, e quando nós erramos, a gente colhe o que planta. Agora, quando os outros erram conosco, Deus permite isso com um único propósito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, que são chamados pelo seu decreto. Você foi chamado por um decreto divino, o governo da tua vida é dele, sim ou não? Então não tem que se lamentar e culpar ninguém por mais nada. Transferência de culpa termina aqui. Você quer atrair as promessas de Deus? Se você errou, vem as consequências. Se você não errou,
haja o que houver que estiverem fazendo contigo aí fora, o Senhor transforma mal em bem. José do Egito, os irmãos traíram, venderam, fizeram aquilo tudo. A interpretação do Zé: o Senhor me mandou à frente de vocês que vocês iam passar fome. Visão perfeita de quem? Do governo de um Deus poderoso, soberano sobre a sua vida. E é isso que está faltando a cada um de nós, irmãos, para nós atrairmos as promessas. Era a promessa de Deus: tu vai ser governador, presidiário, governador. Mas ele tinha certeza de uma coisa: se eu fizer besteira, eu tenho que arcar com as consequências. E se eu não fizer, quem fizer comigo, haja o que houver, o governo de Deus na minha vida não vai impedir, seja lá quem for, para ser obstáculo, barreira, e para impedir que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus aí? Para de culpar, irmão. Para de culpar os outros. Para de falar que não tem, não deu, porque fulano. A gente olha para a vida de Moisés, a gente vai perceber então que há uma concepção errada, até mesmo de pecado, de erro, do que ele está fazendo, transgredindo. E a gente faz isso na nossa vida nos dias de hoje. A gente aprende então com a vida de Moisés que nós somos perdoados, mas que as consequências ficam. E não teve como reverter esse quadro. A posição de liderança, e a cada um de nós que Deus imbui disso, eu aprendi isso muito cedo: a quem Deus mais dá, Deus mais cobra. Aí tem gente que quer assim, não quero nem tomar conhecimento disso não, quero nem saber não. Tem medo de prestar contas. Não tenha medo da posição que Deus quer te colocar. Tenha medo em viver fora da posição que Deus planejou para a sua vida. Tenha medo não, assuma. Toda cadeira, eu costumo sempre falar isso na minha retórica, tem ônus e tem bônus. Agora tem gente que quer sentar na cadeira, na hora do bônus, na hora do ônus, recua. Na hora que está bem na foto das caras e fala: fui eu, aqui eu falei lá, eu resolvi, eu intermediei. Na hora que o filho está feio, corre, fala: pastor lá, não quer deixar não. Ih, pastor Anderson, se pastor Anderson não é fácil não. Sabe o que é isso, irmão? Não sabe assumir posição de liderança. Eu quantas vezes no meu trabalho, coisas que nem tinham a ver comigo diretamente, mas era gente que estava na minha subordinação, eu tinha que chegar diante do meu superior e dizer: a culpa é minha. Assumia. Eu lembro uma vez que eu estava com uma autoridade que eu chamei um camarada de instruir tudo. Cheguei e falei com ele tudo, tintim por tintim, de negócio que ia acontecer. Aí ele virou para mim e falou assim: eu já li aquilo tudinho, eu estou acostumadíssimo com isso, e fique tranquilo que já deu tudo certo. Eu falei: meu irmão, você não está entendendo, eu estou preocupado. Quem me conhece sabe como eu sou detalhista. Falei: deixa eu falar com você. Ele me ignorou. Quando chegou mais tarde, quando foi colocado à prova, ele se enrolou todinho e não sabia. A autoridade ficou furiosa. Eu falei assim: a culpa é minha. A culpa é minha, que eu tinha que ter amarrado esse cidadão, ter dado uma coça nele e ter falado: fica aqui, aprende o que tu tem que aprender, cara, soberbo. Assumir tudo, Romulo. Aí quando a autoridade saiu, esse cidadão vira para mim e fala assim: chefe, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu estou com raiva de mim mesmo. Eu falei: se você está com raiva de você mesmo, você não faz ideia do meu sentimento por você nesse momento. Tinha um rio perto assim, eu estou pensando se eu te empurro daqui ou não. Mas para a autoridade, quem foi o culpado? Eu. A culpa é minha. A culpa é minha porque eu confiei nesse cara. A culpa é minha porque ele veio, eu achei que estava dando certo. Tudo que eu falei, enfim. Irmãos, posicionamento requer sempre algo que Deus vai fazer para que você governe, você esteja à frente a quem Deus mais dá, Deus mais cobra. E por último, o terceiro risco é o risco de você começar bem, tropeçar
e terminar mal. Tem gente hoje que, infelizmente, não está vivendo uma vida cujo foco é terminar bem. Às vezes a gente começa mal. No trajeto, tem umas ondas que batem tão violentamente, a gente dá até uns tropeções. Às vezes a gente cai feio. Mas a gente não pode perder o foco que é terminar bem. O destino que Deus tinha reservado e preparado para Moisés era Canaã, terra que emana leite e mel. O foco de Moisés era Canaã. Mas ele, em determinado momento, ele perde esse foco. Tem gente que começa mal, termina bem. Agora, o pior de tudo é começar bem e terminar mal. O sentimento de fracassar, morrer na beira da praia, é terrível. Muito esforço, muita renúncia. Se você parar para pensar na trajetória de Moisés, meus irmãos, o que aquele homem ouviu, o que ele viveu, os riscos que tinha, até para falar com Deus, ninguém queria falar com Deus, não, irmão. Vai lá, Moisés, vai lá, vai lá. Ó, tu tem intimidade lá, tu vai lá. Não bota a gente nessa furada aí não, hein? Medo. Moisés ia lá e... a ousadia de Moisés, Deus... Ele era um cara tão assim, com Deus, que a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face. Olha a intimidade, face a face. Mas, em determinado momento da sua trajetória, parece que essa face ficou um pouco oculta, e diante de tudo que ele passou, ele não estava percebendo que deveria terminar bem. A igreja da Galática estava vivendo isso. Paulo, lá no capítulo 3, vira para essa igreja e fala assim: ei, vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem terminar na carne? Será que foi em vão que vocês padeceram tanto? Quem vos fascinou, ó insensato Gálatas? O que está dominando o teu coração? O que está te fascinando? É o sexo, é o dinheiro, é a posição, ganância. A gente vê um culto, a gente renuncia a pecado, a gente dedica horas de oração, a gente busca intimidade com o Pai, mas chega a determinado momento, parece que a gente está prestes a chutar o pau da barraca, comprometer tudo, e a gente sabe que está indo para um destino que vai terminar mal. Sansão viveu isso, desde o ventre da mãe, preparado tão bem. E aí entra as nossas escolinhas infantis, né? A Sansão, tal, ele, porque perdeu o cabelo, perdeu a força. Acho que a gente tem que reavaliar essas escolas infantis. Quando você olha para a Bíblia, irmãos, Sansão quebrou os 3 princípios do Nazireu: a bebida fermentada, o tocar coisa imunda, o melzinho que ele foi lá, pegou lá, estava lá e contaminou toda a família. E por último, era o que faltava, era a navalha. Me chama a atenção que Sansão virou chacota no meio dos filisteus. Era feito comunidades, plateias, botavam naquelas arenas ali. E quem viu talvez o Coliseu, já foi lá, pode ter uma mostragem do que aconteceu.
com esse homem chamado Sansão, que era para ser o libertador, combater os filisteus, dar vitória ao povo de Israel, mas virou chacota, terminou muito mal. E lá em 16:30, ele faz um pedido ao Senhor quando ele está entrando na arena, já cego, tinham arrancado seus olhos. Ele fala assim: Senhor, é a última vez, eu te peço, me toma com aquela força. E os soldados que estavam conduzindo, ele falou assim: me deixa eu tocar, me bota junto das pilastras, só para eu perceber. E ele falou assim: Deus, é a última coisa que eu estou te pedindo. E olha que oração triste, irmãos: que eu morra com os filisteus. Tinha uns 6 reis lá, mais de 3.000 pessoas, e aquilo tudo desaba. E a Bíblia termina a história de Sansão dizendo o seguinte: que ele num único dia na sua morte matou mais filisteus do que toda a sua vida. Triste. Nós temos um conceito muito estranho de vitória e de fracasso, de uma vida bem ou mal sucedida. O que é ser bem sucedido para você? É ser um bom advogado, é ser um bom médico, é ter uma grande empresa, é ter posição, é ter status, é ter reconhecimento na sociedade. O que é ser bem sucedido para você? É renunciar a cada dia o pecado e falar que vem o teu reino, Pai. A gente está agindo como Pedro antes da conversão. Quando Cristo fala, é o momento que você entregue. Aí Pedro fala assim: Jesus, tem misericórdia de ti mesmo. Pedro não podia conceber que uma vida com Cristo, uma vida vitoriosa, era uma vida de renúncia, uma vida de entrega, era uma vida de abrir mão. Não um Salvador morto, não, mas aquela cruz simbolizava vitória. Mas Pedro não tinha essa visão. Sabe por quê? Ele achava que um rei vitorioso não podia passar por aquilo. O seu nível de investimento nas coisas espirituais estão determinando qual é o nível de fracasso ou de vitória que você terá na sua vida. E sejamos sinceros, as pessoas hoje estão muito mais focadas na vida na terra do que na vida no céu. Sejamos sinceros, nós estamos muito mais preocupados hoje no agora do que toda uma eternidade com Cristo. Porque o evangelho está tão antropocêntrico que o homem, ele está com medo de morrer fisicamente, mas não percebe que já morreu espiritualmente. Nosso parâmetro é chegar lá. Não é estabilidade financeira, não é posição social, não é viver uma vida que vale a pena aqui na terra. E se nós estivéssemos focados realmente numa vida de sucesso, numa vida vitoriosa, nós estaríamos botando todos os nossos filhos para a proclamação da palavra, para que fosse profeta às nações. Mas a gente tem medo, sabe por quê? O nosso foco é querer que um filho tenha estabilidade, vida financeira, mas não viva uma vida na presença do Senhor, porque vitória para nós hoje é vitória terrena, e a nossa maior vitória é uma vitória espiritual, que diz respeito às coisas eternas. É isso que está faltando para a gente. A gente quer satisfazer, a gente quer deixar esses valores entrar. E alguns ainda terminando esse sermão podem dizer: pastor, mas Deus foi injusto com Moisés.
Não podia ter quebrado o galho dele, não podia ter falado assim: ai Moisés, eu vou deixar pelo menos tu chegar ali. Na hora que tu botar o pé lá, tu vê, no dia seguinte eu te levo. Deus não podia ter feito isso, irmãos? Até poderia. Mas o nosso Deus é um justo juiz. Com Deus não tem quebrar galho. A todo momento Moisés sabia que Deus era clemente, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, mas também sabia que Ele era um justo juiz. E por isso, eu quero destacar aqui então, concluindo essa reflexão, que o plano do Senhor na minha e na sua vida não pode ser frustrado. Deus tem promessas a cada um de nós, mas há uma necessidade hoje da gente representar o Senhor e bem. Há uma necessidade hoje. Deus não vai te dar posição, Deus não vai te confiar coisas se você não representá-lo bem, porque tudo é para a glória dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele, amém. Por que não decola? Por que não cumpre? Porque nós não estamos capacitados para receber. Admita seus erros. Não deposite mais sentimento de fracasso nos outros. O governo da sua vida é do Senhor. E se é o Senhor que está conduzindo, haja o que houver, as promessas vão se cumprir. Você pode ter começado mal, você pode ter tido alguns tropeços já em 2021, mas o Senhor te convida nessa noite a terminar bem. Você quer terminar bem? Você quer chegar lá? Você quer alcançar o alvo? Eu te chamo hoje para investir nas coisas espirituais, porque é certo, nada trouxemos a este mundo e nada, absolutamente nada levaremos dele. Quero te convidar a reclinar sua cabeça nesse momento e a falar com Deus. Deus não deixou de ser misericordioso contigo, comigo, como foi com Moisés. O Senhor nos chama nessa noite para cumprir cada promessa, cada plano. Eu quero começar agora e fazer uma pergunta a você que está me ouvindo, que está no chat. Você já entregou sua vida a Cristo Jesus? Você já tomou essa decisão dizendo: eu quero as promessas de Deus se cumprindo, eu quero representá-lo bem, eu quero assumir meus erros, minha culpa, mas quero também terminar bem. Eu sinto a necessidade agora de confessar a Cristo como Senhor e como Salvador. Você deseja fazer isso? Escreve no chat agora: eu quero Jesus na minha vida como meu Senhor e como meu Salvador. Eu quero perguntar aqui se alguém na galeria nesta noite dizendo: eu estou tomando essa decisão, pastor. Como fora pela manhã a igreja está orando, eu quero apenas um sinal seu, orar pela sua vida. Alguém na galeria nessa noite que está tomando essa decisão de entregar sua vida a Cristo Jesus, levante uma de suas mãos. Onde você está? Faz só um sinal assim para mim. Estou vendo você aqui, jovem. Deus te abençoe. Eis que vem salvação à sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém na galeria dizendo: eu quero, pastor. Alguém na minha direita nessa noite aqui no salão, aqui embaixo, dizendo: eu quero receber a Cristo, eu quero confessá-lo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu quero terminar bem, eu quero que as promessas de Deus se cumpram. E sem Cristo, a rocha que Ele estava, eu nada posso fazer. Alguém na minha direita, onde você está? Levante sua mão. Alguém na minha esquerda nessa noite dizendo: sim, são as promessas. Eu vou viver as promessas, mas eu quero vivê-la com Cristo, recebendo como Senhor e como Salvador. Alguém na minha esquerda dizendo: sou eu. Erga sua mão onde você está. Quero orar com você. Alguém no chat dizendo: sou eu. Eu preciso, eu quero.
Em nome de Jesus, onde você está? O Clésio está no chat dizendo aí: eu aceito como meu Salvador. Clésio, eis que vem salvação à sua vida nessa noite. Deus te abençoe, Clésio. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, antes da gente orar, eu quero saber, no meio dessa comunidade, quantos nessa noite estão tomando a decisão de terminar bem, de dizer: Deus, não importa o que fizeram na minha vida, não importa se eu achava que devia culpar alguém, porque o governo da minha vida é do Senhor, e haja o que houver, tuas promessas hão de se cumprir. Eu quero, a partir de agora, Deus, viver algo diferente. Eu quero chegar lá, e para tanto, Deus, me ajuda nas minhas fraquezas. Eu não quero contemplar a terra, mas quero entrar nela. É plano do Senhor, me ajuda, Pai. Eu quero te pedir uma coisa: fique de pé que eu quero orar por você em nome de Jesus. Isso. Eita, povo de atitude, foram rápidos, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Haja o que houver, Deus, eu comecei mal, eu tropecei, eu vacilei, mas nessa noite eu estou dizendo: eu vou terminar bem. É mais alguém? Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, que noite especial, por sua infinita bondade, grande misericórdia. Como tivemos pela manhã, nós estamos tendo pela noite vidas que estão se entregando a Cristo Jesus, o recebendo como Senhor e como Salvador. Deus, escreve esses nomes no livro da vida, sela com teu Espírito Santo, e que o Senhor possa perdoar os seus pecados, e que o Senhor possa ter o governo pleno e absoluto deles. Também rogo a Ti pelos meus irmãos aqui nessa noite, que corajosamente se levantam, dizendo: Senhor, Tuas promessas vão se cumprir. Os fortaleça no Senhor e na força do Seu poder, que cheguem ao final, possam contemplar as maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um deles. Que não venham se desviar, que não venham enfraquecer, mas que dia após dia possam romper em fé, e ao término possam olhar para trás e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé toda a igreja, vamos adorar o Senhor.